Olá, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, estou passando aqui para gravar o vídeo que vai ser o primeiro de uma série de vídeos de revisões que a gente vai gravar e ir postando ao longo do ano aí para quem vai fazer o Enem, tá bem? Muito bem, estou passando aqui hoje para dar uma dica na parte de humanas para vocês. Bom, esse mês de abril se comemorou aí, né, estamos gravando esse vídeo dia 23/4, se comemorou então o feriado de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Qual é a relação que ele tem? Por exemplo, é possível estabelecer uma conexão entre Tiradentes e a filosofia? Sim, dá para estabelecer e eu vou explicar para vocês agora qual é a relação do Tiradentes com a filosofia. Bom, Tiradentes vive no século XVIII, e no século XVIII a gente tem a predominância do pensamento iluminista, liberal, principalmente na época do Tiradentes, na segunda metade do século XVIII. A gente tem, né, o iluminismo como a grande doutrina filosófica, o grande espírito de uma época que passa a prevalecer não só na Europa, porque isso se espalha, né, chegando, por exemplo, nos Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos, que é a consolidação, a personificação desse espírito iluminista no campo político, revolucionário. Então o que vai acontecer? Essa Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, acontece em 1776, e os ecos desse iluminismo, dessa revolução, vão começar a se espalhar pelo mundo inteiro. Alguns anos mais tarde ali na França, e aqui na América começa esse burburinho, visto que a América era colônia, né? Todo o continente americano era colônia das nações europeias, e isso gerou um sentimento de liberdade. A gente sabe que as elites da América, elas iam estudar na Europa, e lá na Europa tomavam contato com essas ideias iluministas, tá? Com o que estava, né, acontecendo com os Zeitgeist, como diz o Hegel, né, da época, e voltavam para cá. No Brasil não foi diferente. Tá? A gente tem em Minas Gerais a principal região econômica do Brasil, ou seja, ali, né, a região aurífera, as minas de ouro, diamantes. Então ali você tinha muita circulação de grana e também de intelectuais, artistas que passavam por lá. Isso fez com que a sociedade mineira obtivesse maior circulação de ideias. Ok, mas também tem uma coisa, né? A sociedade mineira começou a entrar em declínio, já vinha em declínio há algum tempo. Visto pelas reformas, né, do Marquês de Pombal, visto pela questão de que a própria Portugal começou a apertar na questão de cobrar mais impostos, exigir mais coisas, tirar o máximo possível da região aurífera. E isso foi gerando naturalmente, né, somado ao aumento dos impostos, às questões, por exemplo, do declínio dos recursos naturais, minerais, isso foi fazendo com que a sociedade mineradora fosse perdendo dinheiro, fosse empobrecendo. E o que aconteceu, né? Essas ideias, somado às ideias iluministas que vão chegando, por exemplo, o espírito de uma república, a ideia de se libertar daquelas amarras coloniais, começou a se apresentar como uma coisa viável, uma coisa, né, possível. Então, essas ideias liberais, digamos que elas entram, né, ali na região aurífera. Bom, começa então a ideia de um movimento que proclamaria a república, ou seja, Minas Gerais se tornaria independente do Brasil, criando a primeira república, né, dentro do Império Português, ou seja, né, se separando do Império Português. O movimento não foi um movimento muito organizado, tá? Era um movimento que se começou por reuniões secretas, contendo ali, né, o grupo sendo composto por as pessoas mais ricas da sociedade mineira, principalmente né,
da onde estava acontecendo ali, ou seja, de Minas Gerais, e você tinha mineradores, traficantes de escravos, tu tinha padres, tu tinha o próprio Tiradentes, né, que era um alfer, que seria o equivalente aí a um tenente, ou seja, um posto intermediário na categoria militar. Mas a grande maioria das pessoas, o Tiradentes entrou no movimento como entusiasta, né? Porque ele, como militar, ele provavelmente não teria grandes benefícios ao fazer a independência, né? Enquanto quem seria maior beneficiado seriam os ricos mineradores, os donos de escravos, etc. e tal, que eram caras que tinham mais posse, que poderiam ganhar mais. Bom, o que vai acontecer, né? Esse movimento da independência de Minas Gerais, ele aconteceria no dia da derrama, que era a cobrança dos impostos que seriam dados. Bom, e aí o que vai acontecer? Vai ter um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, que era um cara que devia muito. E esse cara vai ser o cagueta da história, né? Esse cara vai no intendente das Minas, vai no governador e vai falar pro cara, olha, meu, tá acontecendo um movimento aí, os caras estão querendo fazer uma revolução e tal, e eu vou te dizer o nome dos caras todos aí, e vocês vão prender eles, mas eu quero a absolução das minhas dívidas e tal, perdão das minhas dívidas. E ok, vai ser feito um acordo e vão ser todos os inconfidentes presos. Tá? E o que vai acontecer? Eles vão ser presos, isso aí em 1789, vão ser julgados no Rio de Janeiro, e o resultado é que todos os condenados ali, eles vão ter penas, né, mais brandas, tá? Enquanto que o Tiradentes vai ser o único cara que vai ter a sentença realmente como ela deveria ter sido. Enquanto os outros foram extraditados, né, foram mandados, por exemplo, para a África, alguns padres para Portugal também, o Tiradentes foi o único que foi enforcado, que pagou a conspiração com a morte, né, tendo sido enforcado, esquartejado e sendo colocado seus pedaços em praça pública, etc. Então, o enforcamento em praça pública e os pedaços, né, foram pendurados ao longo das cidades da Estrada Real, né, que ligava do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Bom, e aí, essa é a questão principal agora, que entra um outro movimento filosófico que é importante. Como o Tiradentes, que morreu sendo um vilão do Império Português, como ele se transforma num herói nacional. 1889, proclamação da República. Tá? E aí muda a ideia, por exemplo, de quem vão ser os heróis do Brasil. Lembrando que o Brasil de 1500 a 1889, ele teve sob domínio de quem? Né? De Portugal, do Império Português, depois se separou e tal, da família imperial. Mas, ou seja, todos os totens do Brasil, né, todos os ídolos do Brasil, eles remetiam à família imperial de origem portuguesa. Agora era necessário romper com isso, porque a República não tinha nada a ver com o Império. A ideia era romper. Então, como é que, tipo, ficar endeusando os caras lá que a gente provou que não serve mais para o Brasil, passa a ser feito um processo de reconstrução, né, de reconstruir a história do Brasil, dando nomes de ruas, datas que referissem a grandes feitos, né, da história do Brasil. E os militares, né, republicanos, eles eram identificados com a teoria filosófica do positivismo, que era a teoria que estava explodindo na Europa, principalmente na França. Muitos militares brasileiros iam estudar nas academias da França e voltavam para o Brasil com essa ideia, assim como a gente falou lá do iluminismo, voltavam para o Brasil com a ideia do positivismo, né, que tinha como centralidade a ciência, ou seja, o grande motor do positivismo era a ciência. Eles acreditavam, os positivistas acreditavam que a ciência era o estágio mais evoluído e que ela deveria guiar o mundo, que de certa forma, né, prevaleceu.
Então eles, entusiasmados por esse pensamento filosófico, eles fazem uma revisão histórica e encontram em Tiradentes a grande figura, aquele cara que era o que eles procuravam, ou seja, ele havia morrido lutando contra o Império. Ele havia sido, né, condenado por conspirar contra o Império. Ou seja, então alguém que era, né, alguém que foi, uns séculos atrás, considerado um traidor, passou agora a ser o exemplo de um ideário de pátria, de um ideário, né, cívico, como alguns livros de história chamam o grande Cristo cívico, que foi, né, eternizado no quadro do pintor Pedro Américo, um cara que pintou muitas obras. O quadro de independência do Brasil, o Grito do Ipiranga, foi pintado por ele, né, o momento que o Dom Pedro virou imperador do Brasil, tem várias obras desse cara aí que retratam esse período do Império do Brasil e tal. E o Pedro Américo foi convidado para fazer esse quadro em 1893, que é aquela pintura famosa que tem, né, o Tiradentes esquartejado e tal, e que retratam ali um homem, né, de barbas e cabelos compridos, com uma túnica branca, que mexe com o imaginário, né, aquela cruz, a cruz não, a forca, né, com madeiras grossas, que lembra a cruz, ou seja, isso para as pessoas fazerem uma associação, e por isso que chamam hoje nessa questão do Cristo cívico, né, que naturalmente ficou associado com eles. Então, assim, né, o Tiradentes dá para a gente relacionar com o movimento positivista, né, que é a filosofia do século XIX, do final do século XIX, início do XX, que vai estar predominando, e também com o movimento iluminista, lá do século XVIII, tá bem? Espero ter contribuído para os estudos de vocês. Muito obrigado, nos vemos aí numa próxima.